Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Arte na Mesa, todo domingo, trazendo arte para você. Hoje a gente está aqui com o Ed. Seja bem-vindo. Satisfação enorme. Obrigado por aceitar o convite. Agradeço pelo convite. Vou trazer a ficha técnica, mas precisa de uma cola para essa ficha técnica, né? MC, compositor, cofundador da Posse Conceito de Rua, mestre de capoeira, cinegrafista, pedagogo e ainda trabalha nos Correios. Trabalho nos Correios. Cara. Meu, seja bem-vindo, obrigado. Hoje a gente vai falar de tudo isso aí que vocês acabaram de ouvir, né? Não tem outro caminho. Como que começou a história? Foi nos anos 80, você falou, né, Aline? Eu começo a ingressar num mundo assim aberto que São Paulo oferece, né? Nesse universo do planeta inteiro que São Paulo oferece, né? Nos anos 80. Mas eu penso que já garoto, nos anos 70 ainda, já na escola primária, a gente já começa a ter contato com o mundo e dizer, cara, o mundo é mais do que o meu quintal, né? O mundo é mais do que a minha casa, né? Eu começo a desenhar, por exemplo, na época primeira série, né? Tá. É meu primeiro contato que acaba me trazendo para serigrafia mais tarde, né? Tá. E aí você vai descobrindo coisas, né? E vai adentrando as coisas que você vai descobrindo. Como que foi o início no rap? Mano, no início no rap foi um negócio muito bacana, muito interessante, que um primo meu, de nome o Charles, meu primo, ele começou a se encontrar com uma galera da nossa idade e tentando cantar rap, eles ali tentando compor, tentando acompanhar o que eles ouviam na rádio. Na época era Bandeirantes FM que tocava esse naipe de música, né? Tá. E aí eles estão ali tentando fazer rap, eu comecei a parar e ouvir, vendo que os meninos não sabiam rimar, eles não conseguiam fazer a rima bater certo, né? Tá. E aí eu comecei a ajudar eles nas rimas. Eu, poxa, Edivaldo, você manja, cara, você consegue fazer rimar, meu, que você não fica com a gente. E aí ali eu entro no rap desse jeito, eu entrei de carona ali. Que loucura. Foi assim que a gente começa. E eu acho legal, assim, trazer, né? Você tá lá, eu nasci nos anos 80, eu nasci em 1980. Certo. Qual que é a diferença que você vê hoje daquela época principal, assim, né, pra hoje, no rap, assim? Falando do rap. Legal. Olha, eu nasci em 71, né? Eu nasci em 71. E falando do rap, mano, quando você tem o rap através da expressão artística, você falar a realidade do jovem, do menino de periferia, do jovem de periferia, você tinha muito argumento para falar, né? Porque, putz, você estava indignado com a falta de quase tudo, saneamento básico, né? Você ia procurar emprego, por exemplo, você nunca dizia que era do Capão Redondo, você dizia que morava em Santo Amaro. Sim. Senão automaticamente os caras te barravam, né? Você não entrava no emprego, né? Na ficha você colocava região de Santo Amaro, né? Então a questão de ser negro, de ter na rua a baratinha e o camburão passando, os policiais enquadrando você, né, com aqueles revólveres que pareciam o revólver do Coringa, né, no filme que você assiste hoje, né, que no compridão assim, né? Muitas das vezes você percebia eles alterados, porque policial é gente pobre igual a gente, né? Você não vê rico dizer eu quero ser policial, você vê pobre dizer eu quero ser policial. Às vezes o ideal de um garoto é ser policial, né? Sim. E infelizmente aí ele acaba por uma máquina, a máquina do Estado, muitas das vezes ele se torna o seu opressor, o seu perseguidor, quando você diz, não, mano, eu tô trampando, eu também quero as coisas tudo certinho, né? Sim. Mas ele vigia você, né? E o rap, ele dava abertura pra gente falar de tudo isso daí, né? Através do rap a gente vem falar da favela como o samba fazia antes, né? Então o samba, de certa forma, era uma linguagem mais próxima dos nossos pais. Pra nós, assim, poxa, parece que o rap tá mais dentro da minha linguagem agora, né? Tá. O samba exigia muita sofisticação, você precisava de instrumentos musicais, né? Tá. Caros, a gente não tinha acesso a isso. E o rap era só... O rap era meter o gogó, era pegar uma base, né? A gente chamava de base, pô... A maioria das pessoas que eu conheço cantaram em cima de Boris White, né? Tá. Que a gente chamava melô do Lê, né? Leal me. Aí o pessoal entrava cantando, né? O próprio Metralhas canta, né? Eu falei, mano, essa música, quando eles aparecem cantando a música Madame se liga, não pisa mais em mim, não é porque eu sou negro, você vai pisar em mim. Aí eu pergunto, mano, vocês cantaram isso primeiro em cima de Lê, não foi? Foi em cima de Lê, como a maioria, né? Porque era uma base grande, limpinha, e você podia meter a voz em cima e mandar a sua ideia. Certo. Né? Então muita gente usou.
E hoje você acha que isso mudou, assim? A galera canta outras coisas também no rap, né? Outras coisas. Então, cara, pô, antes a gente cantava o não ter. Né? Hoje muita gente canta até a ostentação, né? Ostentação. É o ter, né? Quando às vezes não tem também. Cara, você colocou um ponto agora. Cara, quando infelizmente às vezes eles não têm também. Tipo, às vezes ele tem quem tá bancando, quem tá junto, quem tá ajudando ele nesse projeto, às vezes tem condições de botar o cara numa limusine, botar o cara numa casa com piscina, botar helicóptero no clipe, né? E o cara de verdade, às vezes ele não tem aquilo ainda, né? Alguns têm, felizmente, né? Alguns têm, pela caminhada que tem. Outros não. Mas assim, a aceitação parece ser maior quando você chega dessa forma, né? Sim. Eu conheço rapper, pô, cara de nome aí, hein? Que ele não saiu no primeiro trampo que ganhou. Eu ouvi ele falar isso num podcast até. Porque ele não tinha o tênis necessário pra sair na capa do disco. É, mano. Tá zoando. E aí você ouvir Brau falar isso daí, pô. O primeiro trampo que eles ganham o festival e é pra sair o trampo, ele não tinha o tênis pra sair na capa daquele disco. Porque a sociedade exige isso, né? Se você olhar os primeiros discos, pô, você olha o Som das Ruas, acho que o Som das Ruas. Pô, os meninos tão americanizados, né? Sim. A gente sabe que era aquilo, o apelo do rap era aquilo, né? Você pega os meninos tão americanizados. Você pega depois já o Consciência Black Volume 2, pô, parece que foi feito em Compton, né? É New York total, né, mano? E normal, tipo, não, vamos recriminar os caras por isso. Nada disso, era a informação que a gente tinha. Eu queria ter o Converse. O Brasil sempre foi americanizado. Foi. Até hoje. Né? Até hoje. Quando eu achei muito legal ver essa semana, vem aquela mina, né, eu peco agora por não me lembrar o nome da mina pra dizer, mas vem aquela mina que canta um rap muito legal, né? Ela tá no Brasil agora e mostra o encontro dela com o KLJ, né? Tá. E aí o KLJ cumprimenta ela, né? Welcome, papá. Pô, tu fala, caraca, mano, ele tocava o som dela nos bailes, né? Sim. E agora ele encontra com a mina de igual, porque o KLJ é um monstro, né? Um puta cara. Ele é. Me fala uma coisa, antes eu vou agradecer a Câmera Ninja que patrocina o canal e vou agradecer a Code Galeria, que esse episódio é um episódio especial da Code Galeria. Todo episódio que eu não gravo lá no estúdio é especial. Perfeito. Me fala dessa história, você é cofundador do Posse Conceito de Rua. E aí eu te perguntei, o que é posse, velho? Legal. E aí você me trouxe uma resenha, me fala o que era lá atrás, porque eu entendi que é algo que vocês estão trazendo de volta, né? Perfeito. A primeira música que eu falo, pô, isso aqui é rap, que eu conheço, o primeiro rap que eu conheço é uma música chamada Melô do Bastião, cantada pelo Pepeu, né? Então o Pepeu, ele vem um dos grandes desbravadores aí no nosso país, né? Era uma coisa que dizia, Bastião, era mais ou menos assim, Bastião sonhava alto com uma limusine e passava sua vida só no magazine. Bastião, na verdade, era um sonhador que acreditava na justiça e, sobretudo, no amor. E aí vai dissertando sobre Bastião, e é uma música divertida, uma música alegre, mas ao mesmo tempo ele ainda assim traz uma crítica social, ele traz uma questão da consciência, da pessoa ter consciência de classe, de ter consciência negra. Falei, caramba, legal esse jeito de falar. Só que era brincalhão. E aquilo tocava direto na programação da Band FM, né? E aí, de repente, você vai caminhando e aí você ouve Pânico na Zona Sul, né, mano? Aí você fala, caraca, mano, o que é isso aí? É outro... Pesado, né? Você fala, puta aquela merda. Sai do... O cara contou tudo. Aquele medo que a gente tinha quando o Opala Preto, que tinha toda... Acho que toda quebrada teve a história do Opala Preto, mano. Apontou o Opala Preto, vaza, né? Sim. Então a gente tava trocando ideia de boa. Todo mundo às vezes trampou o dia inteiro, aí se encontra a galera, tá trocando ideia, deu certa hora... Apontou na esquina o Opala Preto, todo mundo vaza pra dentro da casa que tá mais perto, né? Então, tipo, os caras estavam matando a revelia e na música tinha denúncia. Quem tava matando? Tinha os Pés de Pato, tinha a polícia, a gente vinha quase que vencendo o período do Esquadrão da Morte, né? O militarismo acaba naqueles dias, né? Naqueles dias. E aí os caras vêm dando a ideia assim, visceralmente, né? Eles falam, cara, o rap é mais sério, né? O rap é mais pesado, né? Então, quando eu conheço a Posse Conceito de Rua, o Brau era um dos caras que estava sempre ali. Volta e meia ele estava na Posse Conceito de Rua com a gente. Posse Conceito de Rua naquela época era um coletivo. Um coletivo que era o quê? Bom, se você for olhar,
Na época tinha Pensadores de Rua, que depois se torna Rosana Bronx. Tá. Um pouquinho depois entra Conexão do Rap, que mais tarde se torna Conexão do Morro. Tá. Entra Sneak Boys, que é o grupo do Dexter, que depois se torna Tribunal Popular, e depois se torna o 509E, e de hoje o Dexter na carreira que ele tá. Esses caras passaram pela Conceitos. Os Metralhas, que eram o grande nome que a Conceitos tinha, eles agora não estão como Metralhas. Dentro da Posse Conceitos de Rua, eles estavam como Face Original, que é um grupo que existe até hoje. Mano, história do rap, velho. É a história do rap, cara. Vai História do escutando rap. Então você tava ali a gente se organizava, se reunia numa escola uma escola municipal chamada Levi Sodré. Tá. É Levi mais alguma coisa Sodré, o nome do meio eu me perco. Que fica ali no Vale das Virtudes, né? O presidente da Posse, vamos dizer assim, era o Cal, né? É ainda, eu penso que é o principal articulador da Posse Conceitos de Rua, é o Cal. E o Cal trabalhava no Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Tinha uma coisa no Gueledés chamado Projeto Rappers. Eles é que vêm e abraçam isso. E eles começam a ajudar a politizar essa meninada que está com trabalho com hip hop, com rap, com break, com grafite, com DJ, que você com fala MC. quando politizar? Com qual significado esse politizar? Por exemplo, você reclama do não saneamento básico, você reclama do não ter as coisas, mas você não sabe em que instância você vai falar dessas coisas, com quem eu tenho que falar. Por exemplo, Você começou a ensinar o Gueledés começa a dizer, vocês têm que se articular. É ali que põe o dedo Exatamente. na ferida. Tinha, por exemplo, um MC, que era o Clodoaldo MC, que eu até acho que é MC ainda, que até hoje ele é MC ainda. O pai dele era o doutor Arruda, né? Um advogado. Então você falava assim, pô, tem um preto que tem um pai advogado, mano. Quer dizer, tem um preto advogado, mano. Isso era novidade pra nós, né, cara? Não tinha, né? E os caras aí a gente começa a ouvir os dois grandes ícones norte-americanos que a gente ouvia, NWE e Public Enemy. Mas a gente gostava mais do Public Enemy, em certo momento, porque o Chuck D era um cara formado e ele dizia, vão estudar. A gente tem que se formar pra gente ter bala pra trocar, né? Ideia pra trocar, né? E aí eu volto pra escola por conta do hip hop. Eu tinha parado na sexta série antiga. Caraca. Né? Eu vou fazer EJA, eu vou fazer segundo grau, mais tarde eu me formo, né, em pedagogia, porque o hip hop me redirecionou para isso, né? Através do Posse. Da Posse Conceitos de Rua. A articulação ali com o Gueledés e as outras posses, porque nós tínhamos na Zona Leste ali na Coab Tiradentes, né, a Aliança Negra, Tá. a Posse Aliança Negra. Na Zona Sul mesmo tínhamos a Aliança Hip Hop, que nasce um pouco depois. Aí temos o Jabaquara Breakers, que era uma outra posse, Jabaquara Breakers. Tem o Consciência Ativa, que é uma outra posse, onde participava a Rúbia, o pessoal do RPW. Aí tinha encontro dessa galera, né? Encontros dessa galera. Na época nós tínhamos também o governo da Luiza Erundina, né? O PT ganha aqui. Tá. Entre o governo da Luiza Erundina e a gente tem Paulo Freire, né, como secretário de Educação, né? E Paulo Freire faz uma aliança com a gente nessa questão com posses, tá. com trabalho com a meninada do hip hop. Ele é um visionário. Pô, a gente visionário. A gente canta na nossa região, tem um parque chamado Santo Dias. E que é ali no Capão Redondo. E se você for no Parque Santo Antônio, tem uma praça chamada Santo Dias, né? Então, nós cantamos na inauguração desses dois lugares, né? Então, a gente começa a ver que a gente tem uma importância pública, uma importância popular, uma importância social, de comunidade, né? Sim. E jovens de periferia falando, cara, a gente vai fazer essa coisa mudar, essa coisa acontecer, né? E quem trouxe essa politização é que trouxe isso pra gente. Que sensacional. Porque quando a gente vindo aí, né, a gente teve um off... Quando você falou politização, eu já... Sim. Hoje eu tô meio apolítico. Perfeito, eu tô numa fase perfeito. apolítica. Mas é uma politização no sentido de formar a galera. Exatamente. Tipo cara. assim, se você tem algo que você quer debater, não é só na pedra, não é só na pancada. É naquele órgão que você vai. Exatamente. Eu fiz uma composição até um tempo, talvez eu não me lembre o verso agora, mas eu dizia que os caras, para nos manterem longe, eles criam barreiras burocráticas, né?
Então a barreira é Total, uma parede de total. papel, né? E eu falo pau e pedra, não, porque às vezes eu tenho vontade de tacar pedra no político, irmão. Sim, dois. Saca assim? E aí, essas barreiras, o único jeito da gente enfrentar essas barreiras muitas das vezes é a gente ter o papel. Então, às vezes, é necessário você ser formado, Ter a informação. ter informação e para saber poder o que chegar lá. fazer com ela. Exatamente, exatamente. Então, papel você derruba com papel, nesse sentido, né? O quão foi importante para. Você já falou, né? Você voltou a estudar. Mas o quão foi importante para sua conscientização de sociedade, todo esse rolê do pós, assim? Cara, identidade. Acho que uma das coisas principais, o ser humano, ele precisa ter identidade, né? Tem muita gente que está aí no mundo hoje, tem muita gente que anda no mundo e nessa ideia toda, nessa onda de zumbi que a gente vê, né? Dos filmes, dos seriados, das séries, né? Ultimamente aí, né? Eu acho que aquilo ali passa muito essa informação também. Tem muita gente vagando por aí, mas sem identidade nenhuma. Zero identidade. Né? Zero identidade, exato. É por isso que você consegue ver, por exemplo, essa consciência de que trabalhar com as posses e ter acesso a um movimento negro que a gente não conhecia. Quem apresenta o movimento negro para nós é o hip hop. É o hip hop que apresenta o movimento negro pra gente. Já existia, né? Década de 70, 60, 50, sim, em alguns pontos aqui muito forte, inclusive. Mas a gente da periferia ali, final dos anos 70, anos 80, início dos anos 80, início dos anos 90 ainda, a gente vai conhecer o movimento negro através do rap, através do movimento hip hop. Né? Sensacional. Então, por que movimento negro? Pô, eu lembro que era uma coisa comum, assim, a gente tinha na gíria, né? Era comum falar assim, mas neguinho também pisa na bola pra caramba, né? E era genérico, né, dizer neguinho. Aí o outro diz assim, mano, mas por que neguinho? Que conversa é essa, mano? Não, é modo de falar. Não, não é modo de falar. Você tá dizendo que o negro pisa na bola. Você tá falando de um cara branco, mas tá dizendo neguinho pisa na bola. Neguinho virou termo pejorativo. Então, cuidado que isso aí não usa mais isso. Aí você começa a reformular teu modo de falar. Isso lá atrás. Lá atrás. Sim. Então você começa a reformular teu modo de falar. Então, teu cabelo é duro, teu cabelo é feio, para com isso aí. Você começa a pôr o black. Você até remonta o Black Power, que Tony Tornado já brigava por isso antes, inclusive. Sim, né? Sim. Tony Tornado e outros grandes ícones. A maravilhosa, cara, que faleceu há pouco agora, pô. Elza Soares, pô, arrepiei agora, né? A gente é careca, não mostra quando arrepiou, né, meu? Elza Soares, cê é louco. Mano, tem uma música dela com o... tudo dela é maravilhoso. Eu gosto muito de ouvir Luiz Melodia. Ela e Luiz Melodia cantando Fadas. Você tá maluco, cara. Sensacional. Sensacional, é fora de série, né? Então você começa a ver o negro é lindo, mas de um ponto de vista assim, tá... Negro é lindo, se for só uma balela, um tipo, um jeito de se vestir, é pouco, né? Negro é lindo na consciência. Pô, a gente tem uma consciência que ela não pode ser nascida do tipo, nós éramos escravos, éramos escravizados e agora não somos. Não, é de uma história de realeza africana. É de uma história de, cara, aqui dentro a gente suplantou a escravização, a gente contribuiu pra caramba, a gente segue contribuindo e a gente quer partilhar desse bolo, né? A gente precisa ocupar os lugares. E aí essa consciência política me faz entender que o sistema de cotas é um sistema interessante porque ele faz reparações. Vamos falar desse sistema de cotas? Perfeito. Hoje eu aprendi, assim, a minha exposição passou pela OAB e aí legal, pelo núcleo de... tem um núcleo lá dentro, eu não vou saber o nome direito, mas é de defesa da sociedade, né? Certo. Black. E ali eu aprendi muito. Eu como branco... Sim. E a gente tem que se desconstruir em relação a tudo, como homem em relação à mulher, ao feminismo, ao machismo, na verdade. Certo. Então venho aprendendo muito. Eu entendo essa questão da reparação. É necessário. Extremamente. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas
por um outro lado, talvez eu tome até pedrada no que eu vou falar, mas eu vou falar porque é o que eu penso. Perfeito. E eu tô aprendendo. Se alguém quiser xingar, xinga, a gente conversa. Sim, vamos pra... Eu entendo que hoje o governo usa esse sistema de cota como um band-aid. Porque, na verdade, o sistema de cota ele vem para tampar um buraco que ele está deixando lá na base. Certo. Lá na educação. Exato. Lá no saneamento básico, porque ainda tem. Sim. Eu não estou falando que tem que tirar as cotas e tem que ir lá e colocar o que está na cota lá na base. Não, tem que ter Você entende a visão que eu tenho? Não, entendi Os caras perfeitamente. estão usando, na minha visão, Sim. eles usam isso como um band-aid, estamos fazendo, mas lá na base, vai na escola na periferia, Horrível, vai no posto de saúde da periferia, sabe, velho? Onde eu acho que você tem uma importância muito grande, vital. Por exemplo, você tocou num ponto aí da questão da gente ter que se desconstruir enquanto homem por conta do machismo que a gente sempre massacrou as mulheres, né? Total. E aí quando eu digo que a gente precisa rever isso, e aí alguém tem que falar sobre isso, aí eu digo assim, logo de pronto, né? Não, legal, quando eu falar, for o meu momento Já de deu fala... treta, você viu? Eu vou dizer alguma coisa talvez, mas quem melhor vai falar disso é a mulher. Sim. Né? Não tem como eu falar, não, agora eu sou o representante das mulheres. Opa, isso é machismo de novo. Sim. Né? Não, representante da mulher é a mulher. É a mulher. É a mulher. Quem melhor vai representar a mulher do que uma mulher, né? Então, na questão negra, por que a gente precisa de cotas? Porque quem vai chegar em cima e assumir que tem esse buraco lá na base, né? E fica aí a gente tampando, quem vai realmente falar assim, mano, a gente precisa desconstruir, consertar isso, tem que ser um negro. Tem que ser vários negros, tem que ser várias negras. Tem mais advogado tem que ter negro, mais tem que ter pretos, mais pretas em lugares de destaque, de poder. Porque o branco não vai fazer. O branco não vai fazer. O MV Bill, tem uma fala do MV Bill que ele soltou num podcast também recente agora, que ele falou assim, ele falava da questão da música justamente, ele falou assim, nós pretos precisamos cuidar melhor do que é nosso. Porque a gente abre o que é nosso para todo mundo. O que é do preto é de todo mundo, a gente socializa. Só que os caras entram, transformam a coisa com uma outra cara e daqui a pouco começam até a patentear e querer tomar de conta. Só que nas coisas deles tem coisa que eles não deixam a gente entrar nem a pau. Sim. Então a gente tem que cuidar melhor do que é nosso. E eu entendi perfeitamente quando o MV Bill fala isso, que fala assim, eu sou capoeirista, sou mestre de capoeira. Eu vou nos batizados de capoeira, eu tenho muitos amigos mestres de capoeira brancos, muitos irmãos de capoeira brancos. Mas eu vou nos batizados e, tem 10 mestres. Tranquilo. Tem 10 mestres. 8 são brancos e 2 são pretos. Que é 7 uma são atriz brancos. africana. Você entende? Aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Tá errado. E por que isso vai acontecendo? Por exemplo, o grosso dos meus alunos hoje é de pré-adolescentes, adolescentes, crianças, mas eu tenho jovens e adultos comigo também. Então me chega uma menina, eu não vou dizer o nome, talvez... Eu até poderia falar, ela ia ficar até feliz, o pai, a mãe talvez. Mas, por exemplo, me chega uma aluna branquinha que todo mundo gostou dela, né? E eu tenho exemplos assim. Eu tenho meninas maravilhosas, meninas brancas que todo mundo gosta delas. Mas assim, aí eu digo assim, eu preciso de uma criança puxando essa fila aqui. Essa menina branca, ela com muita propriedade, ela pula na frente e vem puxar. Por quê? Porque na construção de vida dela... Ela aprendeu que não tem barreira, não tem problema, ela não cresceu com, gente pondo apelido, gente dizendo que ela é pior, gente dizendo, Sim. A menina negra, às vezes ela chega a eleger, por que não põe a fulana aí? E aí você estranha, porque você diz assim, mas por que tu não diz eu vou aí? Aí entra né? um lance de autoestima, tudo. É todo um lance de construção que de cima para baixo os caras programaram isso. Que é o tal do racismo estrutural. E aí exato, o racismo estrutural. E é por isso que chegam tantas pessoas, então, vão se tornar mestres brancos, porque os pretos têm mania de ir pro final da fila. Sim. Não pode ser isso, né? Não, meu momento de fala, meu lugar de oportunidade, eu pulo lá na frente. Eu precisava que alguém falasse sobre tal assunto. Se eu domino o assunto, se eu tenho conhecimento, posso falar? Eu não vou esperar que outro se manifeste, né? Então a gente precisa se apropriar mais disso. E eu penso que as cotas, quando teve uma discussão de cotas interessante que eu acompanhei um tempo atrás, que eles disseram assim, o que se pensava de cotas é que quando a USP abrisse,
que entrassem os cotistas, eles iam fazer, o argumento dos caras era esse, eles iam fazer cair o nível da universidade. E ao contrário, os cotistas têm o nível de notas assim que mantém o nível da universidade, né? Entendi. Então assim, não, pô, cheguei aqui, vou fazer acontecer. Que é então, os caras um pensamento do racismo estrutural também. Exatamente. Então, é verdade. Então, hoje eu acho que a gente já começa a ocupar lugares assim onde a gente diz, vamos trazer mais, né? Vamos trazer mais e vamos nivelar. A gente não quer, não, aí a gente tem que tomar conta de tudo e tirar o branco daqui. Não é isso. Eu acho que Mandela dá um exemplo muito da hora, né? Porque Mandela chega no poder na África do Sul com uma certa idade e os Zulus, né, eles estão meio numas, assim, não, acho que Mandela não era o cara para estar lá agora. Tá. Porque a cabeça dele tá muito conciliadora, né? Ele coloca no governo dele algumas pessoas que o pessoal pensou que ele ia mandar para... Não, agora eu vou caçar esse cara. Não, esse cara tem uma boa cabeça e pode ajudar a gente. Então ele traz o cara para perto dele e ele mostra assim, não, a gente não queria igualdade, a gente não queria ser tratado como igual, a gente não quer massacrar o outro. A gente quer realmente respeitar isso, igualdade. Assim, né? Como o homem e a mulher. Exato, a gente tem que seguir pelo mesmo viés. Né? Eu tenho uma fala, é o dia da mulher negra latino-americana. E aí a mulher, eu não lembro o nome dela, me desculpa aí, gente. Ela era uma mulher negra, ela que criou essa lei. Certo. Ela estava palestrando e ela fala, olhem na plateia. E era um evento de consciência negra, né? Perfeito. Quantos brancos tem na plateia? Tinha 3, eu e mais 2 pessoas. Levantem. Aí ela pega e fala assim, o dia que esse evento tiver o mesmo número de brancos e um mesmo número de pretos, é um evento de consciência negra. Pode crer. Por hora, pode crer. É só um... Como que fala? É quando as pessoas se encontram para trocar informações... Então, por hora é só um evento que a gente está fazendo contatos. Uma articulação. Contatos. Certo. O que ela quis dizer, a gente precisa de mais pessoas brancas lutando do nosso lado. Exatamente. Que é esse lance da igualdade. Exatamente. Branco, assim, é difícil, é meio até polêmico, né, falar isso, mas por hora você vê que os brancos não têm esse... ímpeto de ajudar, né? Essa empatia mesmo, né? Essa coisa de colocar o calçado do outro no pé, né? De falar assim, cara, pode ser melhor pra todo mundo, não precisa ser melhor só pra mim. Porque é fácil, né? O cara não sofre o racismo. Exato. Aonde que vem a posse agora? Porque ela voltou agora, é isso? O que eu olho, onde eu vejo que... Eu acho que a posse volta pra tampar um buraco, talvez, pra ajudar a pavimentar o caminho... Porque o que ela fez no começo de estruturar, em algum momento a gente começa a ficar meio órfão dessa parada, né? Eu penso que assim, aí cada um foi pro seu lado cuidar da sua vida, né? Seu casamento, suas crianças, foram criar filhos. E aquele ímpeto de juventude que a gente tinha ali junto com posse, alguns conseguiram que seus grupos dessem certo, né? E fossem... E aí a gente perdeu aquela articulação que ficava dando base para quem estava chegando. Né? Que continuava a manter quem estava no caminho na base. Tá. Galera, a gente não pode perder que a gente tinha... Olha, hoje a gente já pode, por exemplo, colocar vereadores nossos no poder. Né? A gente apoiou o governo da Luiza Erundina. A gente recebeu o apoio de Paulo Freire. Pô, não está na hora da gente lutar para colocar um prefeito que saia dessa ideia, desse contingente... ou colocar um secretário de educação que saia dessa ideia de articulação, desse contingente, que vai olhar para as coisas que são realmente importantes. Daí, né? Que vocês surgem de novo. A gente surge de novo. Eu me recordo que eu trabalho lá hoje de novo, presto um serviço lá de novo, na favela do Jardim Monte Azul. Né? E um belo dia, a gente está num bar, eu e mais 3 educadores, e tomamos um enquadro. Entre nós tinha uma educadora que ela ficou inconformada, era a única branca no nosso meio. E ela bateu de frente com os caras, reclamou e tal. E esse enquadro foi da Rota, que o pessoal costuma elogiar, que eles são mais... Em algumas situações o pessoal elogia, né? Que eles são já mais tomei uns deles que foram bem sossegados. Eles são mais sossegados. E aí foi interessante que eles tiraram a gente de foco e acho que o líder, né, da corporação, quem estava liderando aquela barca, ficou conversando com ela. E aí, é muito interessante a estrutura dos caras, mano. Quem ficou conversando com ela e era o chefão, era um preto,
né? Ficou conversando com a gente um japonesinho, um loirinho, né? Um branco, com traços asiáticos e um outro rapaz branco. E aí ele falou, não, mas por que ela ficou tão alterada? Não precisa, pô, rapidinho terminava, vocês iam embora, tava tudo sossegado. Eu falei, mas é a cabeça dela, né? A gente começa a conversar sobre isso. Ela é uma educadora, faz um puta projeto aqui, né? Ela vem de uma realidade de Portugal, né? Ela é portuguesa e ela não se conforma, acho que não tá certo. Por que a gente é suspeito? Por que a gente toma esse enquadro se a gente só tava sentado depois de um dia de trabalho tomando uma cerveja, né, e tal? Então, tipo, na cabeça dela isso não entra com facilidade, né? Não, mas é tranquilo. Aí um deles solta pra mim, o japonesinho, falou pra mim assim, vocês fazem o que nessa favela? Aí a gente falei, na época tinha 9 trabalhos só com crianças até entrar no chamado segundo setênio, primeiro setênio, vai do 0 aos 7 anos, tinha 9 entre creche e minigrupo dentro da favela. Tá. Tem um ambulatório médico dentro da favela. Tem uma casa de parto dentro da favela, que já luta pelo parto humanizado há muitos anos, né? Até quero citar a doutora Ângela, né? Essa doutora que fez partos assim de parto humanizado, morreu infelizmente vítima de câncer. E a casa de parto, hoje até inclusive essa casa se chama Casa Ângela. Então, falou, não, então a gente tem esse trabalho e tem... Eu era arte educador lá dentro. Falei, então a gente procura ajudar essa meninada. E aí o policial falou assim, cara, não adianta, eu acho uma perda de tempo. Vai salvar ninguém aí, vai salvar um, outro, não vale a pena. Não, vale muito a pena sim, cara, claro que vale a pena e tal. Mas ficou aquilo, logo eles liberaram ela também e foram embora. E aí eu fiquei pensando assim, mais tarde, quando um argentino que trabalhou com a gente aqui, ele ia embora. Ele ficou na Nova Zelândia há alguns anos, depois ele ia para a Alemanha, para um projeto. Hoje ele está de volta na Argentina, vive muito bem. Ele levou 2 alunos meus com ele para Nova Zelândia. Esses 2 alunos foram trabalhar com capoeira na Nova Zelândia com ele. Infelizmente, um desses meninos morreu de causas naturais, morreu muito novo, ele tinha uma questão de coração, ele acho que não tratou bem e morreu. O outro é cidadão do mundo até hoje, ele vive, um tempo ele está na Inglaterra, um tempo ele está na Finlândia, um tempo ele se tornou cidadão. E aí, toda vez que eu vejo uma vitória dessa, eu falo, aquele policial errou. Aquele policial errou e a gente acertou. Que só parou porque vocês eram pretos. Exatamente. Porque se fosse uma roda de branco não ia parar. Não parava. Não parava. Nem fudendo. E aí, daí a indignação da nossa companheira educadora, né? De querer... Cara, então hoje vocês estão de volta fazendo esse trampo. De volta fazendo Tem esse uma trampo. sede física, não? Hoje nós estamos nos encontrando, mais ou menos a Casa do Cal, né? A Casa do Cal é mais ou menos a nossa sede, a garagem da casa dele. Antes era o Levi Sodré, era a escola. Tá. Um outro problema, né? As escolas estiveram abertas até pouco tempo atrás, né? Agora tinha a escola da família no final de semana, onde tinham oficinas, tinham coisas. As escolas estão todas fechadas, né? A escola não é para o povo, né? De novo, esse governo que está aí disse, ó, a escola não é de vocês. Não é. A gente recebe seus filhos na semana, numa escola cheia de grade, que parece uma prisão. Outro problema que trouxeram, a escola, a PEI, a escola de período integral, e eu falo, cara, como pode, cara, uma escola que não tem um ginásio, não tem um anfiteatro, não tem coisas para oferecer para essa meninada segurar eles 11 horas dentro da escola. Você quer um exemplo? Meu filho vai vir morar comigo ano que vem. Certo. E ele agora estuda na particular. Sim. Você vai visitar uma escola particular, irmão, os caras... Te abraça, te acolhem, né? Vê, mostra cada centímetro da escola. Exato. E ele vindo morar comigo, talvez não tenha condição de colocar ele numa escola particular. Eu fui na escola pública. Meu irmão, olhei pra mulher assim, ó. Posso fazer uma visita na escola pra ver o estado da escola? Não pode. Não. Eu falei, como que eu posso escolher entre as escolas públicas qual colocar meu filho se nem entrar na escola eu posso? Sendo que a escola pública que eu estudei da primeira até a 8ª série, cara, lá em Santo Amaro, no Risini. Caramba. Não sei se você conhece ali. Certo. Não deixou entrar, cara. Não pode. Eu falei, em nenhum momento da minha decisão de matriculá-lo aqui eu vou poder entrar. Aí ela pegou e falou assim, não. Como que eu vou garantir a segurança dos alunos? Quer dizer... Teu filho será um deles, né? Possivelmente, né? Quer dizer, nem a segurança para colocar um pai para dentro, não, eles conseguem garantir. Não conseguem garantir. Tudo bem, eu entendo, teve esses negócios, zonas de ataques, enfim. Exato. Cara, me fala uma coisa assim,
Você tem o lance da serigrafia, né? Também. Exato. O que você faz, assim? Mano, eu gosto demais de desenho, né, cara? Eu acho que uma primeira... A gente falando de escola, né, cara? Eu tive uma professora chamada Rafaela. Espero que muita gente que estudou com a dona Rafaela lembre dela, né? Era uma senhora branca de cabelo meio... Ela usava um cabelo que não se usa mais, né? Era aquele cabelo chique que as mulheres usavam. Era curto e meio cacheado, meio encaracolado. Um cabelo bem grisalho já. Ela tinha uma certa idade, né? Ela tinha uma postura, uma altivez, um jeito de andar. E um belo dia a dona Rafaela perguntou quem sabia desenhar um cavalo, né? Eu nunca tinha desenhado um cavalo na vida, eu acho, né? Mas eu tava num lugar muito estratégico na hora, né? Eu tava apontando meu lápis na lixeira, né? E aí eu olhei pra sala inteira, ninguém se manifestou, todo mundo quieto, né? Eu falei, essa é a minha vez, né, cara? Falei, eu sei desenhar. Ela falou, vai lá desenhar. Bom, eu desenhei lá um bicho na lousa, né? Uns disseram, não, é um cachorro. Outros disseram, um gato, né? A turma Ela falou, não, é um cavalo e muito bonito. Parabéns, Edivaldo. Cara, aquilo me despertou a vontade de desenhar. Nunca mais parei de desenhar na minha vida. Hoje não vivo do desenho, mas uma das formas minhas de ganhar dinheiro é o desenho ainda. E aí eu comecei, preciso pôr meu desenho, mostrar ele por aí. Qual era o jeito mais fácil? Era botar na roupa, né? Então primeiro eu começo a desenhar à mão, né? Então fazia umas camisetas à mão, saio vestindo, né? E em dado momento eu falo, mano, vou fazer silkscreen. E aí fiz um curso de silkscreen. Na época foi até o Gueledés que me patrocinou para fazer esse curso, né? Ele pagou para eu fazer esse curso, eu fiz. E aí comecei a estampar camiseta e não parei mais. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu gosto muito de... Então eu falo, não, eu gosto da estampa porque hoje você tá com uma, amanhã você tá com outra, né, e tal. E eu sempre carrego estampado. Eu me amarro nisso também. E aí não parei, cara, não parei nunca mais. Talvez a gente vá conversar. É um nicho, sem contar que é mais um, né, eu já sustentei a minha família, assim, durante algum período, caí desempregado e falar, não, silk. Vamos pra cima, né? E sustentar ali 4 anos direto só com silk. Você faz tanto silk quanto serigrafia. Tanto silk quanto serigrafia. É diferente, né? É um pouco diferente. Qual que é melhor? Depende do projeto. Cara, depende do projeto. A serigrafia, ela vai trazer algumas coisas, se você faz, por exemplo, uma quadricromia, né? Poxa, esses quadros isso são aqui teria que ser serigrafia. Aí eu venho pra serigrafia. Que aí eu faço... Esse, por exemplo, aqui, que tem essas cores tão bacanas, esse brilho. Pô, aí o birô vai separar isso em 4 cores, mais o fundo branco. E aí você vê a mágica, porque é a fotografia, né? Sim. Você joga o cian, o magenta, né? O yellow, né? E o black, né? E você tem esse resultado na camiseta. Você fala, pô, posso levar isso pra camiseta, né, cara? Sim. Lógico, não fica... Se eu for olhar de pertinho, eu vou ver os pontos, as retículas, né? Sim. Mas, a grosso modo, a distância, você fala, a obra de arte tá na camiseta. Né? E vai embora. Né? Então, eu sou apaixonado por isso, né? Nossa, é lindo. O visual é fantástico. E a capoeira conectou como na sua vida, velho? Mano, um belo dia, nessas mesmo, de fazer as coisas à mão, eu fiz um boné escrito Consciência Negra, tô com esse boné na cabeça, né? E aí colam 2 caras perto de mim, um deles eu já conhecia, sabia que era capoeirista, e começam a perguntar, qual é que é desse boné? Você realmente vai atrás da Consciência Negra? Eu falei, mano, sou engajado, pô, com hip hop, pá, e começamos a trocar ideias. E aí eles perceberam que eu tinha muita informação que eles não tinham. Por acessar a Gueledés, por acessar o movimento negro, por ler, né? Eu tenho uma disciplina de leitura, né? Eu leio bastante ao longo do ano. Esse ano até tô achando meio relaxado, né? Eu li 9 livros até agora. Esse ano? Esse ano. Isso é relaxo. No meu quadro de leitura, isso é relaxo. Eu não li 9 nos últimos 5. É isso aí, então. E aí eles, vem conhecer nosso grupo de capoeira, vem e tal. Eu fui conhecer Quilombo, ainda é o nome, né? A gente tá com um projeto aí de lançar um grupo com o nome de Quilombo, né? Falei, mano, bora conhecer, né, mano? E aí eu fui conhecer o projeto dos caras, eu já tinha 23 anos de idade, achava que não podia mais fazer capoeira, porque era todo duro, né? Joguei futebol a vida toda. E não fiz quando garoto, porque meu pai, o pessoal falava, não, eu até usava esse termo, né? Capoeira é macumba, é da macumba, né? Macumba é um reco-reco, né? Um instrumento musical. Boa, né? Macumba boa pra caramba, né? E aí, com esse preconceito todo, eu não fiz quando criança. E aí eu, agora adulto, vou lá, aí vi, gostei. Só falei, mas aí comecei duro pra caramba, né? Só que a gente treinava, foi um período assim que eu não estava em regime de CLT, eu vivia do que eu fazia, da arte, das coisas que eu fazia. Tá. E aí eu tive muito tempo pra treinar, então fiquei ali, tinha dia que tirava 2, 3 treinos no dia, treinava com a turma de manhã, da tarde e da noite, né? Coisa de 4 anos depois eu comecei a dar aula. Que legal. Comecei a dar aula, na Monte Azul, inclusive.
Você já misturou rap com capoeira? Ah, um pouco já. É? Um pouco já. Nós fizemos uma música chamada Preste Atenção, e aonde tem um quase que fechamento da música, dizia um verso assim: aonde houver um quilombo e abolir o tronco, zumbi renasce de novo. E a gente entrava com toque de berimbau, né? Deve ser vai ficar maravilhoso. bacana Manda pra mim caramba, depois. cara. Né? Beleza. Aí, Mas gravou isso? Gravei. Eu tenho isso gravado. Tá bonito, E tá todo o seu bacaninha. trampo de MC, tem alguma coisa em alguma plataforma? Cara, editado, trampo meu de MC editado foi o quê? Uma música minha que ganhou, o Consciência Black volume 3, que foi, não teve o boom que teve o volume 2, tem uma música minha. Só que com um ex-parceiro meu cantando com uma formação Você Grupo que Herança compôs. Preta, eu que compus. A música Nossos Heróis, né? Nessa música fala de Luiz Gama, fala de Zumbi. Isso, uma música de 94. Uma letra de 94, né? Aí eu ouvi outro dia o pessoal nas mídias sociais dizendo que a gente enaltecia Zumbi e não falava de Luiz Gama. Eu falei, bom, você tá pegando, até um camarada meu postou isso, né? Desses pensamentos de extrema direita. Eu falei, cara, você tá comendo bola, pô. A gente fala de Luiz Gama eu particularmente conheci desde 94, Tá. né? Foi tardio pra mim. Mas o movimento negro já falava de Luiz Gama muito antes, né? E aí é lógico, e das mulheres, né, que a gente vem. Esse ano, com capoeira, o nome do meu evento, né, hoje eu sou mestre, o nome do meu evento esse ano foi 300 anos, porque esse ano comemora-se, né, 300 anos da imortalidade de Zumbi. Que a partir do momento que ele chega, ele é eleito para a Galeria dos Heróis da Pátria, né, dos heróis, né, aí ele entrou para a Galeria dos Imortais. Como quando alguém entra para a Academia Brasileira de Letras, ele entrou para a Academia dos Imortais, né? 95 foram os 300 anos, né, de Zumbi, da morte dele. E a gente não, da imortalidade dele, porque ele entrou né? E agora, nós estamos em 2025, são 330 anos, né, desse episódio. Só que dentro desse quilombo teve a Cotirene, teve Dandara, né, teve a Qualtune, né? Teve grandes mulheres também que quando você lê o livro Zumbi, o livro Zumbi de Joel Rufino, ele fala que quem montou a estrutura do quilombo, quem começa a comunidade é a Cotirene, é uma mulher. E quando chega Gangazumba no quilombo, Gangazumba ele vinha da realeza africana. Aí ela diz, não, ele é um rei, quem tem que reinar aqui é ele, então passa para ele o bastão, né? Então é outro tipo, é outra concepção de poder, né, e tudo mais, né, cara? E Zumbi, o último, né, dos reis do Quilombo dos Palmares, um quilombo que alguns historiadores dizem que durou 200 anos, outros dizem 100 anos, comprovado e admitido por todo mundo 100 anos, e você dizer que uma resistência negra num país escravocrata, né, num Brasil escravocrata, durou 100 anos, é algo muito grande, né, cara? Inclusive com indígenas morando no meio do povo, né? Sim. Indígenas, povos originários brasileiros morando no meio dos pretos, brancos morando no meio dos pretos. Sim. E ele durou esse tempo. Sim. Então a capoeira, ela entrou pra mim pegando... Ela me devolveu uma coisa de ancestralidade, de contexto histórico, de coisas que eu encontrava e que, assim, o rap é muito urbano, né? O hip hop é muito urbano, né? Total. E a capoeira, ela quebra essas dimensões, né? A capoeira, ela vai pro rural também, ela vai pro ancestral, muito Angola mais. também. Angola. Aí você consegue entender que, pô, o tambor que eu uso tanto nessa coisa urbana, que é o hip hop, ele já tava lá, né, cara? Ele já tava lá no, né? Então soma uma coisa com a outra, eu acho maravilhoso. Mano, sensacional. A gente falou que também ele é dos Correios. Mano, eu tô com um Sedex atrasado aqui, não é brincadeira. Mano, sensacional, velho. Sem palavras, acho que é isso. Você é um dos caras que cabe até mais um outro episódio aí no futuro. Gratidão, pra falar cara. mais. Gratidão tremenda. Prazer enorme falar aqui, isso é doido. É isso, então. Quer deixar uma palavra pra quem tá começando aí no mundo do hip hop, velho? No mundo do hip hop. Mais por conta da questão do... Eu tenho uma... Talvez um trecho de uma música minha... E essa até, ela cabe nesse contexto também. Um trecho de uma música minha que, até pra justificar tudo isso que a gente falou... eu acho que uma coisa que no hip hop a gente sentiu que faltava muito, e hoje ainda falta bastante, ou a gente às vezes trata errado, é a questão da mulher no hip hop, né?
Eu não fechei. Esse ano, então, os 330 anos, o meu evento de capoeira se chamou 330 anos da imortalidade de Zumbi e Dandara. Tá. Né? Porque a gente tem Dandara, tem a Continente, tem todo mundo. Então, eu fiz um verso para uma música que diz assim, eu vou até falar ele como poesia. Solta a voz. Tem dias lá em casa que eu sou o Gangazumba, o soberano rei do quilombo inteiro. Tem dias lá em casa que eu sou o rei zumbi, sou mais estrategista, ligeiro e guerreiro. Mas sei que lá em casa constante e perene impera a matriarca força cotirene. E lá na nossa sala, bem na nossa cara, impera a feminina rainha Dandara. Os pretos e pretas do lado de cá resolvem suas tretas com as forças de lá. Os pretos e pretas que vivem aqui estão firmados no rei Gangazumba e Zumbi. Os pretos e pretas do lado de cá resolvem suas tretas com as forças de lá. Os pretos e pretas que vivem aqui estão firmados em Dandara e Acotirene. É isso, velho. Sensacional. É isso. Pra quem ficou até agora, não tem nem mais o que falar. Gratidão.